Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula magna do segundo semestre de 2021, Economia com Pandemia, o que esperar do futuro? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em Economia, professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, no campus de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Essa aula magna, na realidade, é uma continuação da aula magna que preparei no primeiro semestre desse ano também, 2021, que era também Economia com Pandemia, mais algumas reflexões sobre o futuro. Agora vem a pergunta, o que esperar do futuro, dado que já estamos aí no mês de novembro, dezembro, se aproximando, portanto, do final do ano de 2021, e uma série de incertezas permanecem não só no Brasil, mas também em outros países, em outros continentes do mundo. Bem, não tem como negar que desde março do ano passado, o mundo inteiro ele foi atingido pela Covid-19, e essa emblemática imagem em Wuhan de um senhor que morreu no meio da rua, enfim, por problemas respiratórios, né? Revelam, portanto, o caos em que o mundo se meteu aí desde o segundo, terceiro mês de 2020. Isso estamos falando do ponto de vista de quando a Organização Mundial da Saúde decretou uma pandemia global e, de fato, a Covid, ela atingiu, enfim, todos os continentes do mundo. Mas o fenômeno da Covid-19 é um fenômeno que na China, né, na cidade que ficou famosa por seu epicentro e por ter lá o paciente zero, que foi o Wuhan, podemos dizer aí que desde o final lá de 2019, a China já estava vivendo aflições por conta enfim, dessa doença nova que atingia a população e era rapidamente alastrada por uma contaminação aérea. Então, esse fenômeno da Covid-19 passou todo aí o ano de 2020, sendo o tema da vez, sendo aquilo que estava trazendo uma série de incertezas sobre quando o mundo ia retomar as suas atividades, ou quando o mundo ia, pelo menos, controlar as suas atividades. Mas a gente já está aí no final, no apagar das luzes de 2021, e vemos que este problema persiste, e é possível, por conta aí de vários dados que estão se revelando em vários continentes, principalmente continentes ricos, como é o caso da América do Norte, como é o caso da Europa, nós estamos tendo aí um recrudescimento dos dados da contaminação, e isso tem mostrado que é possível que 2022 também seja um ano em que ainda vamos continuar falando de maneira contundente dos efeitos e dos impactos da Covid-19 na sociedade. Portanto, uma coisa que eu quero continuar estabelecido, e, por exemplo, se você pegar a apresentação do primeiro semestre e depois assistir esta nova aula magna, em que é uma espécie de uma continuação atualizada do que falamos lá no começo de 2021, nós vamos perceber que há uma questão que continua na ordem do dia, que é a incerteza. Ou seja, a incerteza quando a pandemia, de fato, vai ser decretada finalizada, o que ainda não aconteceu. Portanto, ainda que muitos dados acerca da pandemia tenham melhorado, como é o caso do Brasil, que tinha uma média de, no começo do ano lá, 1.500, 2.000 mortes por dia. Agora nós estamos na faixa de 150, 200, 200 e pouco. Mas veja, as incertezas quanto à pandemia continuam. A Organização Mundial da Saúde ainda não
reduziu o alerta de pandemia global, ou seja, ainda estamos enfrentando um cenário adverso repleto de incerteza. Então veja, fazendo agora uma atualização do que falamos no começo do ano, podemos observar que as coisas continuam iguais, ou seja, o mundo continua atingido pela pandemia da Covid-19 e por conta de ainda não termos um cenário claro sobre o final desta pandemia, nós ainda estamos vivendo sob a égide de um conjunto de incertezas que ainda estão na ordem do dia e que ainda prejudicam a forma como nós nos comportamos. E tudo isso coloca, portanto, o mundo em um grande compasso de esfera. Por quê? Porque, veja, nós vivemos ainda uma incerteza sobre o fim da pandemia ou sobre essas novas variantes que, horas, ganham força em algum pedaço do mundo, ora ganham força em outro pedaço do mundo. Então, por exemplo, neste momento, o epicentro da pandemia da vez é a Rússia, com uma determinada variante. Alguns países do leste europeu, com uma determinada variante. Alguns núcleos de contaminação ganhando força na China. Então, veja, ainda existe essa incerteza. Não podemos afirmar, só porque agora aparentemente os hospitais estão mais vazios, ou porque as pessoas estão mais vacinadas, ou porque aparentemente a atividade econômica está retornando em algumas questões, grandes eventos retomando, que nós podemos dizer, portanto, que há o fim da pandemia. Então, essa é uma primeira incerteza muito clara de cunho sanitário. A segunda incerteza sobre o sucesso da vacinação em todo o mundo. Então, você tem aí ainda um conjunto de países, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, em que você tem uma taxa de vacinação considerada pela medicina ainda muito baixa, abaixo de 70%, 75%, e, consequentemente, você ainda não sabe se a vacinação representa um sucesso ou representa um fracasso do ponto de vista da cobertura. É claro que a vacinação ela já tem a sua garantia técnica e o seu sucesso do ponto de vista de que a aplicação da vacina reduz, de fato, a chance de você contrair a Covid no seu nível, enfim, mais forte e que crie complicações da saúde, mas veja que tudo isso ainda também permanece em um compasso de espera enorme. Incertezas sobre os impactos sociais da pandemia. O mundo inteiro está vivendo aí uma onda de impactos sociais que depois, quando as informações, os dados, as estatísticas começarem a ser feitas, nós vamos ver que o mundo inteiro está passando por uma incerteza de cunho social gigantesca, que não se via aí, talvez, em nível global desde a Segunda Guerra Mundial. E que a gente precisa entender, portanto, como essas incertezas elas vão ganhar contornos e desdobramentos nos próximos anos. Incertezas sobre os preços globais da economia. Estamos falando aí, portanto, de uma inflação em nível global. É claro que o Brasil está vivendo uma inflação acima da média do mundo, mas o mundo também está vivendo uma incerteza global em torno de uma série de preços, principalmente os preços daquelas mercadorias globais, como, por exemplo, é o caso do petróleo, o caso de alguns alimentos, alguns insumos agrícolas. Ou seja, você está tendo aí uma incerteza em torno de como está o arranjo de precificação da economia. Uma outra incerteza muito forte que a pandemia trouxe é as incertezas sobre o papel do Estado, ou seja, a pandemia trouxe à tona discussões em torno de um Estado forte, em torno de um Estado que, em momentos críticos, salva a economia e salva os seus cidadãos
tanto do ponto de vista da saúde como do ponto de vista econômico. Então, todos esses debates estão aí em torno de uma incerteza sobre a importância do Estado, a importância do mercado, como se gera esse conflito e como os governantes utilizam o seu capital político para fazer a gestão dessa instituição que agora na pandemia se mostrou uma das instituições mais importantes de uma sociedade ou de qualquer sociedade que tem um Estado minimamente organizado. Existem incertezas sobre os cálculos econômicos dos capitalistas, né? Ou seja, todos esses conjuntos de incertezas anteriores somados aí, misturados ou batidos no liquidificador, vão gerar, portanto, um problema. Não é um problema só no mercado financeiro, é um problema na economia real, porque existe uma grande incerteza de como os capitalistas estão enxergando o longo prazo, ou seja, o seu cálculo econômico, aquele cálculo econômico que permite com que um capitalista ele faça um investimento vultuoso de longo prazo, isso aí está tudo em incerteza. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo para ficar mais claro. Então, assim, qual é o cálculo econômico de um capitalista do setor de turismo em construir um novo resort em uma ilha paradisíaca? Tem tantas incertezas quanto a retomada do turismo, a retomada dos voos, a precificação de uma série de insumos globais, ao papel dos estados nessa retomada da economia, e etc, 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 que o cálculo econômico para a realização desse investimento fica extremamente comprometido. Extremamente comprometido. E nós temos aí algumas incertezas sobre as cadeias produtivas nacionais e internacionais, isso muito por conta, enfim, da pandemia que fechou muitas economias durante um determinado tempo, e isso revelou um conjunto de fragilidade dessas cadeias globais de valor, dessas cadeias produtivas, tanto fragmentadas dentro de um país como fragmentadas entre vários países, mostrou um conjunto de incertezas que vão, com certeza, né, após passada a pandemia de fato, essas novas cadeias, ou essas cadeias antigas, enfim, cadeias globais de valor, elas vão, consequentemente, ser repensadas e ser redesenhadas. Por exemplo, há vários estudos já no campo europeu, por exemplo, que as cadeias produtivas da área de saúde, vários países vão constituir políticas que vão internalizar essas cadeias produtivas, porque a pandemia mostrou que, por exemplo, não dá para o mundo depender, por exemplo, de 95% do fornecimento de máscaras serem fornecimentos que vêm da China e o mundo ficar de mãos atadas, né, de mãos amarradas, por conta de uma cadeia global de valor que está concentrada, extremamente concentrada em nível global, em um determinado país. Então, tudo isso vai ser repensado após a pandemia. Mas veja, essas 7 incertezas que eu pontuei aqui, é claro que existem muitas outras incertezas que a gente poderia adicionar, enfim, nesse slide, mas tudo isso aí, esses são os principais, que eu considero os principais, revelam, portanto, um mundo em compasso de espera. O mundo está em um compasso de espera. O que é o compasso de espera? O mundo não sabe o que vai suceder da pandemia e nem consegue enxergar o horizonte. E aí, claro, aqui, como estamos fazendo uma aula sobre economia, estamos falando que existe incerteza quanto ao futuro econômico. Não existe horizonte econômico sobre o que vai acontecer na economia nacional e internacional. Esses dados aí, que são os dados lá do final de outubro, revelam que a primeira incerteza ela está bem complexa. Veja, ainda que o Brasil, aqui são os dados do Brasil, ainda que o Brasil esteja com dados já muito baixos, sobretudo em termos de morte, né? Ou seja, se a gente pegar esse gráfico branco aqui, ó, você vê as mortes, ela começa a pandemia, elas aumentam, né? Aí dá uma baixada
Depois o Brasil tem um novo repique desse ano que foi o mais grave lá, enfim, entre março, abril, maio. Mas veja que nós estamos tendo uma queda aparentemente consistente de mortes, o que isso é muito interessante. Mas veja, ainda que a gente esteja tendo um nível de mortes muito baixo, o Brasil está tendo mais ou menos umas 10 mil a 11 mil mortes, a cada 28 dias, então vamos aí arredondar. Estamos falando que por mês estão morrendo ainda 11 mil pessoas, o que é um número absoluto muito forte, enfim, muito assustador. Então, ainda que as mortes diárias elas estejam relativamente baixas ao que era, quando nós fazemos o agregado mensal, nós vemos ainda que as mortes ainda elas estão acontecendo com um nível muito forte. E veja que o Brasil continua sendo um dos países que mais morrem pessoas ainda no agregado mensal. Então, esse gráfico aqui da Johns Hopkins University, do final lá de outubro, mostra lá, Estados Unidos morre 45 mil por mês, na média, né? Olha lá, Rússia, 26 mil, mas agora, entre novembro e dezembro, a Rússia já deu um salto para primeiro lugar, e depois você tem o Brasil com mais ou menos 10 mil mortes. Então, veja, Brasil, Rússia e Estados Unidos são os países que estão apresentando os dados ainda, os dados mais assustadores em termos mundiais. Então, isso é preciso que se considere, ou seja, o Brasil continua tendo uma grande quantidade de pessoas que morrem mensalmente. Mas é claro que os casos, eles aparentemente estão reduzindo, mas o mais importante, esse terceiro gráfico aqui em verde mostra as doses aplicadas, né? Ou seja, o Brasil está aplicando semanalmente um conjunto interessante de doses, né? Aqui, esses dados estão relativamente desatualizados, porque, enfim, como você tem uma aplicação diária, esses dados eles sofrem movimentação todos os dias, mas isso mostra, consequentemente, né? Ou seja, a gente não precisa ser muito inteligente para ver que, ao passo que a vacinação ela expandiu em 2021, né? Atingindo lá quase 1,5 milhão de doses aplicadas por semana, consequentemente, os casos de morte diminuíram e os casos de contaminação também diminuíram. Então, essa é a primeira incerteza. Ou seja, a primeira incerteza não sabemos se de fato a pandemia acabou. Os dados mostram melhora, mas são dados ainda que requerem cautela. E o único sinal positivo nessa questão, quando comparamos esses três gráficos, é de que claramente você tem aqui um sucesso da vacinação. Ou seja, a vacinação está ocorrendo no mesmo par e passo em que está ocorrendo a queda de casos e a queda de mortes, mostrando, portanto, que a vacinação ela tem alguma relevância, porque a gente não pode achar que isso é uma mera coincidência. Então, essa é a primeira incerteza que faz com que a gente ainda tenha um pouco de dúvidas sobre o que o futuro nos reserva. Então, o que esperar do futuro? Ainda não sabemos do ponto de vista da pandemia. A vacinação é uma segunda incerteza, sobretudo porque, quando estamos falando de uma pandemia global, estamos falando, portanto, que, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, precisaríamos também de uma ação global, sobretudo uma ação de vacinação global. Mas o diretor da OMS tem já, desde o início da pandemia, chamado a atenção a essa desigualdade global, o que faz com que a vacinação em nível global ela seja uma vacinação com lentidão e com uma enorme desigualdade, como a gente pode ver aqui. Então, qual é o ponto-chave desse gráfico aqui? Um gráfico, portanto, de julho, né, do Economist Intelligence Unit. Na aula magna anterior, eu usei um mesmo gráfico desse, só que era um gráfico do começo de 2021. Então,
se você pegar lá a aula magna anterior, você vai ver que já houve uma alteração de perspectiva, porque, claro, a vacinação está dando certo em alguns lugares. Então, por exemplo, Estados Unidos e Europa podem vacinar até 90% da população em 2021. Então, vários países da Europa em que você tem uma estagnação da vacinação, países como a Áustria já estão começando a obrigar as pessoas a se vacinarem, porque a vacinação travou lá nos 50 e poucos por cento, 60%, e essa vacinação precisa continuar avançando. Então, veja, os países que até o final de 2021 são esses de azul mais escuro, né? Então, veja que alguns países estão consideravelmente avançados, né? Enfim, a América do Norte e a Europa são os que mais mostram vigor. Nós temos aqui a China também. No Brasil, você tem aqui, então, o Uruguai, você tem o Chile como os principais destaques. Veja que o Brasil está no meio do caminho, então as vacinas chegaram. Então, no começo do ano, para a preocupação, não tem vacina para o mundo inteiro, mas as vacinas começaram a chegar, os insumos atrasaram um pouco, mas começaram a chegar. Então, estamos falando aí que o Brasil pode ultrapassar 70%, né, lá na metade de 2021. Esses dados já estão há uma chance realmente muito grande de que o Brasil ultrapasse 60% a 70% da população vacinada até meados aí mesmo de 2022, se nada acontecer até lá, né, mantendo as condições aí ceteris paribus. Consequentemente, você tem aí uma vacinação que vai terminar 22. A Ásia, que é o continente mais populoso e o novo eixo econômico aí do mundo, também com uma previsão lá para 2022. E veja, a África está com a previsão de vacinação lá para 2023. Então, infelizmente, a África, mais uma vez, quando se tratam de problemas globais, é um continente que fica esquecido. Enfim, é lamentável que a África seja um continente que se mantenha esquecido pela comunidade internacional. Ainda que exista uma série de esforços da OMS, mas a OMS está ali também a serviço dos países mais ricos, o que é um grande problema. Portanto, baseado nessas informações, a segunda incerteza é quanto ao sucesso da vacinação, ou seja, certo do que a gente vimos, de que a vacina no mundo inteiro, ela de fato reduzirá casos, reduzirá mortes, a vacina é algo chave para retomada econômica. Mas veja, a imunidade global, por esse mapa, só vai acontecer lá para 2024, 2025, quando aparentemente todos os continentes podem estar com um nível de vacinação considerado razoável. E veja, infelizmente, essa é uma realidade que vai atingir o mundo inteiro. Então, por exemplo, como pensar em retomada do turismo global como era lá em 2019, se você não tem uma imunidade global com algum nível de certeza? Aí você começa a criar os mecanismos de verificação, como é o caso do cartão, a vacina, né, a comprovação da vacinação, mas, consequentemente, essa comprovação vai gerar mais desigualdade, porque pessoas de alguns continentes não vão conseguir sair dos seus países, porque, consequentemente, não vão estar imunizados ou vão viver numa região com pouca imunização, o que, consequentemente, faz com que você tenha uma desigualdade global e, consequentemente, uma desigualdade na retomada da economia global, o que, consequentemente, vai fazer com que essa incerteza permaneça aí por alguns anos. Então, essas são as duas primeiras incertezas que eu gostaria de pontuar. Agora, vamos ver a terceira incerteza. A terceira incerteza refere-se à percepção dos riscos além da economia. Então, veja, esse diagrama aqui, ele permanece o mesmo, que são os riscos, o horizonte dos riscos globais, ou seja, quais são os principais riscos de curto, de médio e de longo prazo, né? Considerando aí curto prazo de 0 a 2 anos, médio prazo de 3 a 5 anos e longo prazo de 5 a 10 anos.
No Fórum Econômico Mundial de 2021, portanto, esse gráfico ainda não se atualizou, ele será atualizado agora aí no novo Fórum Econômico Mundial, que acontece normalmente no mês de janeiro. Então, daqui uns 2 meses e meio, teremos aí um novo Fórum Econômico Mundial, onde, enfim, autoridades, ministros, grandes empresários, né, executivos das maiores corporações, eles respondem a esses questionários para se verificar quais são os riscos mais imediatos. Então, veja, no curto prazo, os riscos maiores são as doenças infecciosas, né? Claramente há um medo quanto à pandemia da Covid-19 ainda, é considerado um risco, né? Depois tem uma crise de subsistência, ou seja, você tem então doenças infecciosas, estamos falando aí de um problema social, né? Crise de subsistência, um problema socioeconômico, as questões ligadas ao clima, os riscos da cibersegurança e a desigualdade digital. Mas vamos ficar só nesses 2 primeiros, né? Ou seja, a doença, você tem o risco da Covid. Como a Covid é uma doença de fácil transmissão, o mundo parou e criou um segundo risco de curto prazo, que é o medo em relação à subsistência, à sobrevivência das pessoas. Por quê? Porque, consequentemente, as populações mais vulneráveis, elas foram as mais atingidas, ou seja, as pessoas no mundo inteiro, enfim, uma infinidade, milhões e milhões de pessoas perderam seus empregos por definitivo e não sabem quando vão voltar a gozar minimamente de algum grau daquela vida anterior. Vide o caso do Brasil, ou seja, o Brasil nós estamos com 14 milhões de desempregados e mais ou menos cento e poucos milhões de brasileiros que estão vivendo com algum grau de insegurança alimentar, ou seja, não sabem se vão comer o suficiente no dia seguinte. Os riscos de médio prazo, e aí, claro, começa a vir aí questões econômicas, você tem um risco de bolha de ativos, né? Principalmente porque no mundo inteiro os estados gastaram demais, né? Então, os estados nacionais se financiaram, esses ativos, eles uma hora vão vir ao mercado, né? Uma hora eles precisarão ser recolhidos pelo mercado, e aí você pode gerar uma bolha monstruosa por conta de toda esse desarranjo das finanças públicas que ocorreu em todo mundo. Então, o Estado brasileiro está quebrado, mas não é só o Estado brasileiro. Os Estados europeus gastaram muito, o Estado americano, né, o governo dos Estados Unidos, tanto com o Trump, como agora com o Biden, estão gastando rios e rios de dinheiro para salvar a economia. E a gente tem que lembrar que quando o Estado ele fica endividado, ele coloca essa dívida no mercado e você pode ter uma determinada hora um estouro dessa bolha. Aí você depois tem problemas de infraestrutura com tecnologia da comunicação, instabilidade de preços, que veja, está como uma terceira categoria, mas isso já está evidente. Choque de commodities também é uma coisa que já está acontecendo, não é nem no médio prazo, já está acontecendo. E as crises de dívidas, que pode ser um problema, claramente, enfim, que também pode acontecer aí no médio prazo. No longo prazo, aí é claro que a percepção desses participantes, e como o Fórum Econômico Mundial tem uma grande relevância por conta das personalidades que estão ali, né? Enfim, por exemplo, boa parte dos executivos das grandes multinacionais estão ali, né? Mais de 300 na média, entre 300 e 350 chefes de governo, chefes de Estado, ministros dos mais variados, estão ali discutindo uma série de temas que importam para o mundo. Mas no longo prazo você aí tem outras coisas, né? Armas de destruição em massa, colapso do Estado, perda de biodiversidade, avanços tecnológicos adversos, né? Que criaria mais desigualdade tecnológica, crise de recursos naturais, enfim, aí são coisas mais, de fato, de longo prazo, que são discussões, principalmente aqui no campo ambiental,
que tem chamado muita atenção da comunidade internacional, ainda que os governos ainda tenham uma certa dificuldade de implementar alguma mudança real. Mas veja, esses riscos, eles todos trazem incerteza à economia. Então, há um risco generalizado no campo econômico, ambiental, geopolítico, socioeconômico, societal e tecnológico. E esses riscos, eles trazem aos agentes econômicos um medo quanto ao futuro. Então, veja, o que esperar do futuro, dado que eu enxergo, por exemplo, esses riscos, que vão além das questões econômicas. Então, tudo isso vai fazer com que a gente continue tendo uma grande incerteza quanto ao que esperar nos próximos anos. Dentro dessa questão do impacto social, a pobreza extrema, ela é algo que já está em expansão no mundo. Então, as previsões do Banco Mundial e das Nações Unidas é de que todo o progresso feito aí nos últimos 15, 20 anos em nível global, de redução de pobreza extrema, principalmente África, Ásia e América Latina, todo esse progresso ele tenha se desfeito por conta da pandemia. Então, a pandemia provou que os mais pobres são aqueles que mais sofreram e os que mais vão sofrer. Então, veja, se houve uma contração no crescimento, note neste primeiro gráfico, nesse menorzinho aqui, ó, que o pré-Covid você estava descendo. Consequentemente, ó, você tem um efeito oposto, um efeito contrário, né? Ou seja, um efeito, uma espécie de cavalo de pau no que tange a redução da pobreza no mundo. Então, a pobreza vinha em queda constante, contínua, né, durante vários anos. Então, se você pega aqui, olha lá, ó, 2017, olha lá, desde 2015, nesse gráfico aqui do The Economist, então, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, sem a pandemia. Com a pandemia, você já tem um risco de você ter um repique da pobreza. E em qualquer cenário, a crise da Covid-19 ela já afeta a extrema pobreza global, porque esse último gráfico aqui mostra o seguinte: o que aconteceria se você tiver determinados níveis de contração na economia. Então, mesmo no melhor cenário, que a Covid acabe, por exemplo, logo, que as economias retornem logo, que o crédito retorne, que os estados financiem, os serviços que internacionalmente são conhecidos como serviços públicos. Em qualquer desses cenários, a extrema pobreza ela aumentou. Mesmo no cenário mais otimista, ela aumentou. No cenário pessimista, ela pode explodir e aí reverter todo o progresso feito nos últimos, 10, 15, 20 anos. Então, essa é uma preocupação, principalmente dos órgãos multilaterais, como o Banco Mundial, as Nações Unidas, a OCDE, enfim, todas essas instituições que estão a serviço da comunidade internacional, existe uma grande preocupação. E, claro, qual é o sentido de falar de pobreza? O sentido de falar de pobreza é que um mundo com mais pobreza significa um mundo com menos consumidores, um mundo com menos consumo e, consequentemente, significa um mundo em que você terá um grande problema de criar tração para um novo crescimento econômico, enfim, com pesos relevantes. Então, nós temos aí essa incerteza. Então, essa é uma incerteza dada aí junto com o que a gente falou no gráfico anterior. E para continuar nessa questão, que eu acho fundamental,
Alguns estudos foram divulgados e mostram, portanto, o quanto a desigualdade do vírus, ou seja, primeiro que a pandemia, ela atingiu a sociedade de maneiras completamente diferentes. E ao atingir de maneiras completamente diferentes, a sociedade vai reagir de maneiras diferentes, ainda que alguns digam que todos estão no mesmo barco, o que não é verdade. Porque os estudos já estão mostrando, principalmente esse aqui da Oxfam, que analisa muito a questão da desigualdade. Primeiro efeito, os ricos estão cada vez mais ricos, ou seja, tudo aquilo que os ricos perderam na pandemia, eles já recuperaram. Então, eles já não perderam, já recuperaram. Então, se você tinha um bilionário que perdeu 100 milhões por conta da pandemia, ele já recuperou os 100 milhões. Segundo efeito, uma concentração de renda é tão grande que os 10 maiores bilionários podem salvar os outros bilhões de habitantes. Ou seja, você tem uma situação em que alguns bilionários são tão bilionários que eles podem salvar outros bilhões de habitantes. Só 10 podem salvar outros bilhões. Então, consequentemente, é claro que tudo isso não é culpa da pandemia, mas a pandemia colocou para fora as tripas dessa tragédia que é a concentração de renda em nível global. E veja, isso aí gera um enorme problema em nível global. E como os governos, em geral, agem dentro das suas fronteiras, eles não conseguem resolver um problema global, como, por exemplo, você tem um grave problema das divisas de recursos, que até os países ricos estão passando apuros por conta de uma sociedade em que movimenta bilhões e bilhões em paraísos fiscais, não pagam imposto, não ajudam a contribuir com serviços, digamos, de renda mínima, serviços sociais e assim por diante. O terceiro efeito, as populações vulneráveis, como os negros, morrem e ficam cada vez mais pobres. Ou seja, o estudo feito pela Oxfam somente nos Estados Unidos, e é claro que se a gente fizer um estudo no Brasil, nós vamos ver que os pobres e os pretos morreram mais, pobres, pretos ou negros, como queiram, e de periferia, são os que mais ficaram pobres, mais ficaram desempregados, e foram aqueles que morreram mais. Por quê? Porque acessaram serviços de saúde em piores condições, tiveram uma retaguarda dos serviços de saúde em piores condições e, consequentemente, são aqueles que mais sofreram com os efeitos da pandemia. Então, veja como a história de que a pandemia coloca todos no mesmo barco não é verdade. Então, negros morreram e ficaram muito mais pobres do que os brancos. Esse é um dado dos Estados Unidos. É claro que no Brasil, como a gente não tem esse tipo de estudo ainda, mas a gente pode afirmar, pelo que a gente vê em noticiários, ou ver como esses trabalhos, por exemplo, que principalmente a chamada CUFA, né, a Central Única das Favelas, faz, em que você teve ali, na população das periferias, das favelas, das comunidades, que são na grande maioria negros, que são na grande maioria trabalhadores com menos estudos, com menos, enfim, capacidade profissional de sair de um aperto, essas pessoas, elas sofreram e morreram. E o quarto efeito também é que você tem a desigualdade de gênero, que colocou 112 milhões de mulheres a mais, sem renda e sem emprego, também pelo efeito de que, em geral, ainda no século XXI, ainda em 2021, as mulheres muitas vezes são responsáveis pelos filhos. Então, veja, 112 milhões de mulheres a mais do que os homens ficaram sem renda e sem emprego por conta da pandemia. Então,
A desigualdade do vírus, ela produziu um conjunto de desigualdades que ficaram escancarados. Isso porque aqui a Oxford não fez nenhum estudo mostrando as diferenças de continente, mas já estão saindo análises, enfim, mais confiáveis de que, por exemplo, o continente africano ele está esquecido. Comunidade internacional, por exemplo, são países mais pobres que não vão ter condição de comprar vacinas na mesma velocidade que outros países e, consequentemente, esses países, esse esquecimento do continente africano vai gerar uma outra desigualdade, que é a desigualdade em nível regional. Ou seja, claro que o norueguês branco, homem, ele está tranquilo, ele está de boa, ele está vacinado, ele tem condições. Agora, quando você pega, então, a mulher negra, pobre, no continente africano, você tem aí o pior dos cenários de uma pessoa que está no extremo do que é a desigualdade no mundo contemporâneo. E isso aí é uma incerteza, porque claramente esse tipo de problema no longo prazo, talvez até no médio prazo, ele vai criar uma série de tensões internacionais monstruosas. Como a gente já vê, por exemplo, o que nós já presenciamos no caso das fronteiras dos Estados Unidos, e no caso de algumas fronteiras europeias, é o desespero da imigração por conta justamente de uma condição de pobreza e de desigualdade extrema que o mundo já apresenta. Então você vai ter aí tensões geopolíticas por conta da migração, por conta da fuga gigantesca de populações, por conta do aumento da violência em uma série de lugares, né? Não só nos países mais pobres, mas isso também, essa desigualdade, ela também está dentro dos países considerados mais ricos e, consequentemente, você tem toda essa complexidade aí. E, claro, a pobreza, ela está expandindo na América Latina. Então, três noticiários aqui, né, que provam que a pobreza, ela já se constatou que a pobreza já cresceu na América Latina e no Brasil. No caso brasileiro, nós podemos falar aí 14 milhões de desempregados, 20 milhões de pessoas passando fome, 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar, mais aí uns 30 milhões de pessoas que não querem procurar emprego porque não tem mais esperança. A gente está vendo os dados de violência que já estão saindo aumentando. Então veja, pandemia da Covid-19 causa pobreza sem precedentes na América Latina, é a mais alta dos últimos 20 anos, o que é lamentável. Ou seja, as desigualdades estruturais da região vão se agravar cada vez mais. E aí aqui você tem vários países ainda passando por várias crises, como o caso da Argentina. No caso do Brasil também, nós estamos passando uma inflação, mas a Argentina está um caos, a Venezuela está um caos, né? Cuba está passando por um aperto, a Nicarágua nem se fala, né? Enfim, a Bolívia está ali também passando aperto. Então você tem no entorno do Brasil um conjunto de dados macroeconômicos, dados sociais, que revelam que a economia está afundando e que junto com a economia está afundando também os pobres e aumentando a pobreza de maneira considerável. Esse gráfico ele mostra uma outra incerteza, de que a pandemia ela atingiu também a economia, né? Ou seja, vamos falar agora um pouco das questões produtivas, para vocês verem que a pandemia também produziu uma desigualdade econômica fenomenal. Então, a pandemia vem e ela atinge de maneira diferente
as várias atividades produtivas. Inclusive, produz um monte de perdedores, mas também produz ganhadores. Ou seja, a pandemia da Covid-19, como você pode ver aqui, o gráfico está em inglês, ele é um dado de abril da McKinsey Company. Por exemplo, a indústria farmacêutica ganhou com a pandemia. As indústrias de tecnologia, aqui aparece um ganho modesto, mas também ganharam muito. Mas outros setores da economia praticamente pararam por meses, como é o caso, por exemplo, a aviação comercial, ela ficou paralisada 3, 4 meses aí, em que o mundo não tinha voo internacional regular. Eram voos esporádicos, enfim, muitas vezes organizados por governos para buscar cidadão, buscar suprimentos, etc. Então, veja, a aviação comercial passou crise. O setor de óleo e gás também passou um aperto, porque o mundo parou. Inclusive, várias fotografias mostram, por exemplo, cidades que eram muito poluídas. Essas cidades ficaram com o céu limpo, porque não tinham pessoas na rua. Enfim, e aí você vê vários setores, eles tiveram lá um impacto, ó, menos 30 aqui, ó, menos 15, eles tiveram impactos diferentes. Ou seja, o impacto da crise Covid-19 foi observado em vários setores, na sua grande maioria, mas esses impactos, eles foram em diferentes intensidades, lembrando que nós tivemos também setores ganhadores. Setores em que a pandemia fez com que o lucro disparasse de maneira considerável. Então, essa é uma incerteza, ou seja, poderíamos pensar o que ao ver este gráfico e aí pensar no futuro e se perguntar o que esperar do futuro? Olha, em relação ao futuro, acredita-se também que a recuperação também será desigual. Não são todos os setores da economia que vão se recuperar na mesma velocidade. Alguns setores vão se recuperar mais rápido ou já se recuperaram, outros vão levar um pouco mais de tempo, outros talvez não se recuperem, vão passar por um grande aperto, outros setores vão precisar da ajuda do Estado, outros vão se recuperar via mercado tranquilamente, outros só vão se recuperar quando a economia global funcionar de maneira mais intensa. Por exemplo, um setor que tem passado uma dificuldade muito grande em nível global é o setor automotivo, por exemplo. Então, caiu bruscamente a redução de demanda por novos veículos. Isso estamos falando também das grandes montadoras, por exemplo, alemãs, que estão passando por um redesenho do negócio, porque a coisa não está fácil. Então, isso mostra aí o quanto isso aí também produz uma incerteza muito grande em relação a como nós podemos imaginar a recuperação econômica. Então, do mesmo jeito que o impacto foi diferente, a recuperação vai ser diferente e os desdobramentos vão ser diferentes para cada setor da economia. E nesse contexto, nós temos aí a quinta incerteza que a pandemia agravou, né? Assim, os debates em torno do papel do Estado Nacional, enfim, aí nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, estavam em xeque. Ou seja, em vários países, em várias regiões do mundo, partidos de esquerda tinham perdido o seu protagonismo para projetos de poder mais à direita. Alguns considerados pela imprensa, por analistas políticos, como projetos talvez de extrema direita. Enfim, tem vários, né? Na Europa tem vários. No Brasil nós temos aí um pouco dessa consideração, ou seja, a ascensão da direita, ou de uma direita, enfim, mais de fato à direita do que ao centro, no caso do Brasil, com a ascensão aí do governo do Jair Bolsonaro. E com a pandemia, esses debates, não só no campo acadêmico, mas no campo social, nas agências multilaterais, enfim, no próprio debate público,
o papel do Estado passou a ser uma outra incerteza. Ou seja, diante de uma pandemia como essa, em que vivemos em nível global, se não tiver a intervenção do Estado, como é que vamos resolver os impasses, os conflitos da sociedade? Quem que vai resolver os conflitos da sociedade? É o mercado? É o setor privado que vai ter o altruísmo, que vai ter a sensibilidade, que vai ter a genialidade de resolver problemas que são historicamente considerados sociais, coletivos, como é o caso da saúde. Então, a pandemia construiu essa certeza. No entanto, que há vários debates sobre o ressurgimento de um Estado nacional forte, o ressurgimento de um Estado nacional com mais capacidade de resolver os problemas em momentos de crise. E claro que você aí vai ter uma discussão sobre esse renascimento, ou essa continuidade, ou, enfim, qualquer palavra que você queira, sobre os debates entre Estado e mercado, essa dualidade, esse conflito que, enfim, é um conflito errôneo, principalmente seja do ponto de vista prático e metodológico, mas existe aí claramente um conflito entre aqueles que dizem que o mercado é mais eficiente para resolver os problemas da sociedade e aqueles que acham que o Estado, como foi no caso da pandemia no mundo inteiro, o Estado se mostrou muito mais virtuoso e capaz de solucionar uma série de problemas. Então, está dado aí esse problema, essa outra incerteza sobre qual vai ser a função do Estado nesse novo cenário. E aí, nessa questão do Estado, ficam algumas dúvidas no ar, né? Ou seja, os Estados eles devem salvar mais vidas ou salvar as economias? Controlar os gastos públicos e deixar os mercados felizes ou aumentar os gastos públicos e salvar a sociedade, né? Ou seja, quando eu tenho um corte de gastos públicos, isso deixa qualquer mercado considerado feliz, né? Enfim, é uma realidade essa perspectiva. Se o Estado controla a despesa em qualquer lugar do mundo, os mercados se sentem mais confortáveis com essas decisões. Ao passo que se você tem um Estado mais gastador, que salva a sociedade, que oferece mais serviços públicos, que oferece mais condições econômicas à sociedade, como foram os auxílios aí emergenciais em vários países do mundo, que deram, enfim, uma mesada para a pessoa ficar em casa e segurar a economia, e segurar a pandemia, e segurar, enfim, fazer uma espécie de um controle social. Isso aí gerou conflitos também. Então, é bom de um lado, é ruim de outro. Várias dúvidas alimentam mais ainda as incertezas quando a gente pensa o seguinte: os estados eles vão liderar a recuperação econômica no pós-pandemia, ou nós vamos deixar que a tal mão invisível do mercado salve o mundo da pobreza social e da pobreza econômica? Então, essa é uma pergunta, inclusive, em países ricos, como é o caso dos Estados Unidos, ou como é o caso de alguns países europeus, como, por exemplo, a Espanha. O que nós estamos falando? Estamos falando o seguinte: no pós-pandemia, uma parcela da população vai estar arrasada, desempregada, enfim, desconfiada de tudo e qualquer projeto de poder, qualquer projeto político. Será que os estados vão liderar essa salvação dessas pessoas? Essa recuperação econômica das atividades produtivas? Será que o Estado vai repensar o seu modelo de ação no século XXI? Ou vai ficar preso ao mainstream do consenso de Washington de que o mundo a mão invisível resolve, de que o Estado atrapalha o mercado, de que o Estado não tem condição de fazer nada se não tiver corrupção, porque o setor privado é melhor? Enfim, você tem uma série de problemas em torno disso. E aí vem a grande questão, né? Mais Estado no pós-pandemia. Então, o mundo vai ver com a pandemia e aprender que nós precisamos de mais Estados cada vez mais fortes,
Ou vamos apostar que o futuro está nos mercados e que os mercados globais são capazes de resolver os problemas? Então, essa é uma incerteza que não tem como a gente prever o que vai acontecer na ordem global, mas dá para a gente perceber que esses debates eles estão postos. E aí, em vários lugares do mundo, essa direita mais pró-mercado está começando a perder espaço para projetos de poder mais à esquerda e que tem uma pegada mais do Estado, mais dos projetos sociais, porque, infelizmente, essa é a divisão perceptiva da sociedade, dos estudos, em relação a quem tem mais uma pegada social e mais uma pegada econômica. Não estamos falando que, por exemplo, um projeto de direita não tem uma pegada social. Tem, mas a pegada econômica ela é muito mais forte do que a pegada social. Assim como um projeto de esquerda visa muito mais atender a pegada social e depois a pegada econômica do que o outro projeto. E aí você tem também um centro político que cria os seus próprios conflitos em torno disso. Então, essa é uma coisa que a gente tem que entender. E dentro dessa incerteza, uma notícia que saiu em março de 2021, foi a última grande notícia, mas agora recentemente estão começando a sair algumas notícias sobre a possibilidade do governo Biden fazer um super pacote, né, de recuperação econômica, baseado em infraestrutura, pegada ecológica, etc. Mas há um sinal, portanto, da maior economia global. Então essa palhaçada de dizer que os Estados Unidos é um país que reflete o mainstream neoliberal de um lugar onde o mercado pode tudo, onde o mercado domina, isso é uma mentira. Porque o pacote de estímulo econômico do Joe Biden de 1,9 trilhão se soma já a um pacote que o grande Donald Trump já tinha feito lá, mesmo sendo de direita, em 2020, em que ele também colocou algo em torno de 1 trilhão na economia dos Estados Unidos. Então, só os Estados Unidos está colocando aí quase 3 trilhões de dólares americanos para pagar cidadãos, para comerem, para terem condição de pagar um aluguel, salvar empresas, salvar os governos que foram duramente afetados pela pandemia. Então isso mostra que trazer esse debate da participação do Estado na economia ou na recuperação é fundamental. A maior economia do mundo está fazendo isso. Então não tem por que a gente achar que o Estado Nacional Brasileiro ele precisa sempre ser um Estado com as contas redondas. Isso não existe. Nenhum país tem as contas redondas. O Estado ele está aqui para socorrer a cidadania. E, portanto, o sinal dos Estados Unidos é o único que eu coloco aqui. Tá, temos uma incerteza quanto ao papel do Estado. Que rumo tomaremos no Brasil? Eu acho que o sinal da maior economia global mostra qual é o caminho que nós podemos tomar para resolver esse problema aí que ninguém produziu. Isso é o que na economia, ou seja, a pandemia é o que na economia se chama de externalidades. Um fenômeno de saúde criou turbulências no campo econômico. E veja, parece que o capitalismo até o começo do ano ele estava meio otimista, né? Olá, estava projetando crescimento, né? Ou seja, as economias avançadas iam crescer 4,3 em 2021. Eu acho que realmente podem até crescer um pouco mais. As economias emergentes 6,3, né? E a economia global 5,5 depois de uma recessão em 2020 muito grave. Mas veja, esse estranho crescimento em V, ele não vai acontecer no Brasil. Até porque, e nem no mundo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, isso aqui é um otimismo do Fundo Monetário Internacional.
não é um realismo, porque como a economia mundial ela caiu assustadoramente um ano antes, isso aqui é apenas recuperar, ou seja, a economia religou os seus motores. Mas já se passaram 2 anos. E algum nível de crescimento é esperado, inclusive para repor a depreciação de toda a sociedade. Então, veja, o crescimento ele deve-se à queda. Mas esse crescimento em V que o FMI estima para o mundo, ou que o próprio Paulo Guedes, no começo de 2021, estimava para o Brasil, ele não é real, porque é apenas um ajuste estatístico. E o fato de que a sociedade nasce novos cidadãos e você tem muitos bens econômicos que sofrem depreciação e você precisa, consequentemente, ter um certo grau de crescimento para repô-los, estamos dizendo que o mundo está, sim, passando por um momento de contração econômica. Essa é a minha perspectiva e a minha opinião. Então, veja, lembre-se, as expectativas sobre o que acontece com a economia vão moldar nossas decisões hoje e assim moldam o futuro. Então, será que o FMI está sendo otimista para justamente produzir um otimismo global? Será que isso é para manter as expectativas positivas? Portanto, será que as previsões otimistas para manter as expectativas positivas hoje e no futuro? Então, pode ser que no mundo nós tenhamos aí sim uma perspectiva positiva. Mas no caso do Brasil, não. No caso do Brasil, se você pega os últimos relatórios divulgados pelo Banco Central, no relatório Focus, em que lá tem um estudo sobre a expectativa do mercado financeiro, enfim, dos principais bancos, das principais instituições financeiras, do sistema, vocês vão ver que mês a mês, durante 2021, o otimismo do mercado ele foi caindo. Inflação, crescimento se arrefecendo, dólar subindo, você contas públicas estourando, você tem uma série de conflitos em torno dessa decisão. Então veja aí como nós... E veja, no caso brasileiro, o FMI prevê lá para 2021 um crescimento de 3,5%. O mercado me parece que ainda está em algo em torno de 4,8% de crescimento. Mas esse crescimento está vindo acompanhado de inflação. E de uma inflação muito, muito forte. O que significa que, pelo efeito monetário, você vai ter um crescimento negativo, um crescimento real negativo. Por quê? Porque você precisa considerar alguns fatores que, no caso do Brasil, nós estamos vivendo com muito mais intensidade do que em outros países do mundo. Então, nós estamos tendo instabilidade política, não tem como negar, independentemente do partido que você escolha apoiar ou do candidato que você tenha mais afinidade. O Brasil vive uma instabilidade política. 2021 provou isso. Um conflito cotidiano entre Congresso, entre Executivo, entre Poder Judiciário, troca de acusações, troca de críticas. Ou seja, você tem uma instabilidade política. Essa instabilidade política produz efeitos reais, principalmente no mercado financeiro. O mercado financeiro é o primeiro que reage a toda essa instabilidade. O mercado real, ele leva um pouco mais de tempo, mas ele também reage. Você tem desemprego em patamar recorde, falências e fuga de multinacionais. Vide aí o Brasil está encerrando o seu setor automobilístico. O Brasil está voltando ao que era nos anos 70, quando importava boa parte dos seus veículos, onde você tinha uma indústria nacional que ainda não atendia todo o mercado nacional. Nós estamos indo a esse caso. Várias fábricas automotivas estão fechando as portas. Crise ambiental está no auge, o que vai gerar uma série de problemas, sobretudo no comércio internacional. Dificuldades nas relações diplomáticas, problemas na governança fiscal, inflação interna e desvalorização do real. Ou seja, você tem aí uma tempestade perfeita para produzir uma incerteza de que o Brasil não vai crescer em V. O que esperar do crescimento do Brasil no futuro? Esperar um baixo crescimento. Por quê? Porque as incertezas são tão grandes e se combinam de uma maneira tão perfeita
que não tem como um setor privado imaginar fazer um investimento num cenário desse, ou contratar novos funcionários num cenário desse, ou fazer uma nova loja, ou construir uma nova fábrica num cenário desse. Então não tem condições da gente visualizar neste cenário, qualquer crescimento em V. Então eu acho que é um sonho quando o ministro da Economia fala em crescimento em V. A gente vai recuperar, religamos as máquinas que ficaram desligadas em 2020. Mas não produzimos a depreciação da máquina, não produzimos o suficiente para levar em consideração a quantidade de população que ainda cresce e, consequentemente, todos nós vamos ser mais pobres muito em breve por conta dessa, desse cenário que não favorece. Um outro dado que corrobora essas incertezas ligadas aí ao setor produtivo brasileiro e ao fato de que, olha, o Brasil não tem como crescer nesse ritmo que está se imaginando, é o seguinte, é a confiança empresarial continua em queda e a dos consumidores acomoda. Então, ainda que este dado aqui da FGV IBRE seja um dado que pega lá, não pegou ainda o auge da pandemia, mas veja, antes do auge da pandemia em 2021, olha só a percepção, ou seja, a confiança do empresário e a confiança do consumidor eram as mais baixas. Recuperou, veja que ela caiu muito, né? Fevereiro de 2020, quando começou a pandemia, ela se recupera aos poucos. É possível que ela tenha caído mais aqui lá para março, abril, maio, que foi o pico, de mortes na nossa pandemia, e, consequentemente, você faz com que essa confiança empresarial faz com que o empresário não invista, porque a confiança do consumidor faz com que ele não compre. E isso vai fazendo com que a incerteza continue de maneira considerável. E veja, a incerteza econômica, ela continua incrustada no coração do capitalismo. Mais um dado aqui da FGV, veja lá, a pandemia, ou seja, você tinha a incerteza econômica, né? Ou seja, em momentos de turbulência você tem, veja aqui, a última incerteza que a gente teve lá forte, greve dos caminhoneiros, que passou aqui de 130, né? Aí, veja, só que na pandemia ele explode e lógico que depois ela cai, porque no começo da pandemia todo mundo ficou com medo. Essa incerteza continua, porque agora a incerteza não é... A incerteza agora não é o medo da pandemia. Essa é o medo de não saber quando ela de fato vai acabar e quando de fato a gente vai restaurar o status quo antigo, que é o que o setor econômico quer. O setor econômico quer recuperar o estágio anterior da economia. E no Brasil, nós estamos passando por uma inflação generalizada, uma coisa assim absurda, ou seja, a expectativa já está superior a 10%, ou seja, reajuste da gasolina, reajuste de todos os combustíveis, custo de vida o maior desde 1987. Então isso está desarrumando. Veja, e a inflação ela desarruma não só as contas da Dona Maria quando vai ao mercado, que ela agora vai ter que rever o que fazer, mas a inflação generalizada ela desarruma a precificação da economia, ou seja, o empresário ele começa a ter dificuldades de precificar o preço dos seus produtos, porque na semana que vem o frete está mais caro, na outra semana o frete está mais caro de novo, na outra semana o serviço está mais caro. E você não consegue construir uma previsibilidade razoável e necessária em qualquer economia. Veja, eu sempre digo uma coisa fundamental. O mercado não sabe viver no caos. O mercado precisa de ordem, constância, tranquilidade para ter competência para fazer seus cálculos econômicos.
E tudo isso tem produzido uma explosão de falências em todo o mundo. Uma série de empresas faliram. No Brasil, você tem já um desarranjo econômico muito forte. E aí vem a pergunta: estamos diante de uma nova economia? Estamos diante de uma nova economia? Essa é uma pergunta que precisamos nos fazer para saber se estamos aí. E aí, para finalizar, 4 conclusões que eu considero fundamentais sobre o que esperar do futuro. Então, a minha primeira opinião é: se não tiver uma ação global de combate à Covid, liderada pela OMS, pelo G7, G20, seja por quem for, seja que por qual organismo internacional seja, o mundo não vai superar a crise antes de 2024, 2025. Ou seja, se a gente quiser que os efeitos da pandemia cessem rapidamente em nível global, o mundo precisa liderar de maneira competente este combate à pandemia para que a crise acabe antes de 2024 e 2025. Se não tiver essa ação global, a pandemia pode durar aí, seus efeitos podem durar aí 5, 6, 10 anos. Porque você vai ter as desigualdades que a gente mostrou. Então, sem uma liderança global, fica difícil esperar um futuro melhor. Segunda, com tantas incertezas que a gente está vendo, a gente viu aqui 6, 7 incertezas, sem uma atuação decisiva dos Estados nacionais, não tem recuperação pós-pandemia em V em nenhuma hipótese. Portanto, veja, se o Estado brasileiro não liderar no ano que vem uma retomada econômica com um plano ambicioso de novos investimentos, retomada de produção, financiamento de consumo, recuperação do emprego, recuperação da renda, não tem recuperação econômica. E veja, o Estado não vai fazer. Isso precisa do Estado. O mercado não vai fazer isso. Então, corrigindo, essa recuperação só vai acontecer se o Estado liberar. Se o Estado não liderar, o mercado não vai fazer isso. E aí não vai ter recuperação econômica, porque o mercado ele tem medo. O mercado ele não está posto para liderar essas aventuras extremamente arriscadas, como recuperar uma economia em tempos de depressão. A terceira conclusão que eu adiciono é de que o mundo está no seu conjunto mais pobre e mais desigual. Portanto, sem um ajuste global, o capitalismo vai passar por apuros. Como tem passado, a crise de 2008 foi uma situação que criou apuros e várias partes do mundo ainda não se recuperaram. Vários países da Europa ainda não se recuperaram da crise de 2008 na prática. Não voltaram àqueles dados que tinham lá 2007, 2006. No Brasil, nós estamos operando aí numa economia que a gente regrediu lá para, 2011, 2012, 2010. Isso sem considerar que a população aumentou, a inflação aumentou, a competição global aumentou, o mundo mudou. Então veja que você tem um grande problema. Ou seja, se também o mundo como um todo, as organizações multilaterais, FMI, Banco Mundial, OCDE, enfim, as Nações Unidas, não liderarem um ajuste global decente, o capitalismo, na minha opinião, vai entrar num modo de pausa. O que eu quero falar com o modo de pausa? Vai entrar, vai ficar sem crescer, vai ficar ali vegetando durante algum tempo, que foi como aconteceu depois da crise de 2008, a crise financeira de 2008. 2008, 2009, 2010, 2011, talvez lá para 2012 começou a se recuperar. Não vai se recuperar. Não vai se recuperar sem um ajuste. E a quarta conclusão, que aí é uma percepção final, é de que a pandemia reforça o poder que tem quando a gente mostra aquele mapa da vacinação, né? Ou seja, o norte do mundo no mapa, o hemisfério norte,
Estados Unidos aqui, né, a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, a União Europeia e aqui China, Japão, né, podemos considerar aí em partes a Rússia, reforça o poder econômico que esses países vão ter. E o resto aqui do mundo vai ficar muito aquém da recuperação, vai sofrer mais do que esses outros países, ou podem ficar extremamente isolados e cada vez mais pobres, como é o caso da África. Então, essas 4 conclusões mostram que o que a gente pode esperar do futuro é um futuro com muita incerteza, com problemas gravíssimos e com soluções complexas que dependem, portanto, de um arranjo, minimamente um arranjo de governança global que a gente não enxerga no momento. Por quê? Porque a pandemia mostrou para mim, mostrou para você que o mundo, de fato, está interconectado e de que nós todos vivemos numa sociedade global com problemas compartilhados. E o caso da Covid-19 mostra que o mundo não está sendo capaz de resolver nenhum problema global. Acrescente-se aí as questões ambientais. Ou seja, a Covid foi uma questão de saúde, mas que dá algumas lições para vermos que, se não resolvermos também em nível global os problemas ambientais, todos nós vamos nos ferrar. Por quê? Porque todos nós habitamos no mesmo planeta. Você pode ser um bilionário de Manhattan ou um pescador do Vietnã. Os problemas globais, os problemas ambientais e os problemas de saúde, como o caso da Covid, precisam ser solucionados a partir de soluções globais. E isso mostra a dificuldade que é enfrentar, portanto, um mundo complexo e que precisa de ajustes cada vez mais complexos. Bem, basicamente, essas são as minhas reflexões sobre esse momento em que vivemos uma economia com pandemia, em que vivemos uma economia fraturada e que, consequentemente, o cenário real ele precisa ser visto. Talvez o ideal era apresentarmos uma visão mais otimista, mas, infelizmente, no momento, tanto 2020 como 2021 não estão apresentando perspectivas otimistas do futuro. E a gente tem que ter esse entendimento real, esse entendimento acadêmico de que nem tudo são flores, nem tudo é um passeio no parque no domingo ensolarado, mas de que esses problemas eles persistem e a gente precisa ver o que 2022 nos reserva. A minha previsão ainda não é positiva para 2022, mas quem sabe até lá alguma coisa pode mudar e, enfim, fazer com que o cenário seja um cenário de muito mais satisfação e de crescimento e desenvolvimento econômico. É isso, o meu muito obrigado. Aí estão os meus contatos. Eu agradeço muito, enfim, por você ter chegado até aqui. Se desejar, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, faça comentários, deixe um like nos vídeos que você gostar e continue contribuindo para que eu possa continuar disponibilizando e compartilhando um conteúdo de qualidade, um conteúdo técnico para que e gratuito, né, aqui no meu canal do YouTube, para que você possa continuar usufruindo. Um abraço e até a próxima. Até lá.